Ok, continuando então, vamos ver agora o comando sorte junto com o comando unique. Vamos criar um outro texto, pessoal, chamado Nano Aula 2. E aqui vamos escrever assim, ó. A professora Patrícia está dando aula de Linux. Enter. Ela está ensinando vários comandos. Enter. Vamos prestar atenção. Enter. E vamos escrever de novo. A professora Patrícia está dando aula de Linux. Procurem observar se vocês, prestar atenção se vocês escreveram a primeira e a última frase, parágrafo ali, idênticos. Seria um erro, tá? De acento ou de esquecer alguma letra, etc. Tá? Isso é importante para que vocês entenderam agora. Vamos dar o Ctrl X e S, Enter. Saímos. Se nós dermos agora o comando sorte, espaço, aula 2, espaço, pipe, unique, Enter. Reparem que a frase, né, o parágrafozinho, a professora Patrícia está dando aula de Linux, só apareceu uma vez. Eu escrevi ela na primeira linha e na última linha, e só apareceu uma delas. Por quê? Porque o comando unique, ele unifica frases que estejam idênticas dentro de um mesmo texto, tá? Então, tudo que tiver repetido dentro do seu texto, o comando unique vai mostrar apenas uma vez. Se eu quiser saber quantas vezes aquela frase, a professora Patrícia está dando aula de Linux, aparece no meu texto, tá? Então eu vou dar o mesmo comando, sorte, aula 2, pipe unique, só que na frente do unique eu vou dar o comando -c. Ele vai mostrar quantas vezes cada uma daquelas frases aparece. Então repara que a professora Patrícia está dando aula de Linux, aparece 2 vezes, aparece o número 2 aqui na frente, ó. E ela está ensinando, e vamos prestar atenção, aparece apenas 1, porque tem apenas uma vez, tá? Se eu der o comando sorte, aula 2, unique, -d de dado, Enter, repara que ele só mostra, daí ao contrário, ele só mostra as frases que estão repetidas dentro do texto, tá? Então esse comando unique junto com o sorte vai me dizer quantas vezes eu tenho uma mesma frase, uma mesma palavra dentro de um texto, tá bom? Agora nós vamos entrar novamente podemos entrar nesse aqui mesmo? Nano espaço aula 2, Enter. Vamos numerar, tá? Põe pra mim 1 espaço na professora Patrícia, 2 espaço ela está ensinando, 3 espaços, vamos prestar atenção, e 4 espaços a professora. Só põe um número pra mim nas linhas, tá bom? Só isso, 1, 2, 3, 4. Vamos dar um Ctrl X e S, Enter. Vamos entrar naquele arquivo chamado nomes, que a gente fez agora há pouco, Enter. Numere também aqui, ó, 1 para Carlos, 2 para Ana, 3 para Vânia, 4 para Cristina, 5 para o Edson, 6 para Beatriz. Opa! E tá bom. Vamos dar um Ctrl X e S, Enter. Então, ó, eu não esqueça de numerar e dar um espacinho, tá bom? Entre cada número e palavra. Agora, a gente vai usar o comando join. Join, espaço, o nome dos arquivos que você quer. Então, nós vamos colocar, então, a aula 2 e... Opa, da aula 2, tudo grudadinho, né? Espaço, nomes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai combinar as linhas da aula 2 com as linhas de nomes, só que eu tenho que ter numerado as linhas. Por isso que nós fomos lá nos 2 arquivos e numeramos. E vamos dar um Enter. Olha o que ele fez, gente. 1, 2, 3, 4. Na linha 1 lá é a professora Patrícia está dando aula de Linux, depois é o Carlos, lá do outro arquivo nomes. Ela está ensinando vários comandos, depois é a Ana. Repara? Então ele juntou a linha 1 de cada um dos arquivos, juntou a linha 2 de cada um dos arquivos. Se a gente fizer o inverso, então, vamos colocar nomes primeiro, espaço, aula 2. Aí ele coloca lá a professora Patrícia. Repare que como ele não conseguiu ordenar
o Carlos com a Cristina, etc., ele ainda manteve aqui do mesmo formato, ó. Desculpa, tá aqui, ó. Carlos, Ana, Vânia e Cristina. As 4 linhas que tinham lá, só que daí ele colocou primeiro os nomes, porque a gente pediu para colocar join, ou combinar por nomes primeiro, e aí depois a professora Patrícia, ela está dando, vamos prestar atenção, professora Patrícia, ele colocou em segundo plano. Então, vou dar um clear aqui só pra gente esclarecer melhor. Quando eu dei join, aula 2 nomes, ele colocou primeiro o conteúdo da aula 2, ó lá, e depois o conteúdo de nomes. Quando eu fiz o inverso, coloquei nomes primeiro e depois aula 2, ele colocou primeiro o conteúdo do nomes, que é os nomes, né, Carlos, Ana e Vânia, e depois o conteúdo. Repare que lá em nomes, nós temos muito mais nomes do que Carlos, Ana, Vânia e Cristina. Tem vários outros nomes, mas como no segundo arquivo só tem 4 linhas, ele só consegue associar o que está numerado, ok? Então é importante que vocês saibam diferenciar essa troca ou essa diferença que ele faz, tá? Temos também aqui agora o comando PAST, vou dar um clear para limpar, ok? PAST, PAST, espaço. Vamos colocar então, nomes, espaço, aula 2, aula 2, Enter. Vamos dar um pipe more ou pipe less, tanto faz, para vocês verem desde o início. Olha lá, gente, o que ele fez aqui o PAST? As linhas que estavam numeradas, ele colocou para mim 1 Carlos, 1 professora Patrícia. 2, o nosso arquivo nomes, a segunda linha, na verdade, era um espaço vazio. Lá no outro arquivo, já a linha 2 é uma frase escrita. Aí a linha 2, a terceira linha de nomes que a gente numerou como 2, na verdade já é a linha 3 do outro arquivo. Então repara que ele faz o que, esse comando? Vou dar um que para sair aqui, tá? O PAST, ele vai fazer um recorte, que PAST significa recortar, entre as linhas de um arquivo com as linhas de outro arquivo qualquer. Não importa daí aqui a numeração que nós fizemos, importa a contagem de linhas que o sistema fez, ok? Então, nesse sentido, toda vez que vocês precisarem de alguma forma juntar dados de um arquivo em outro, independente da numeração, então assim, eu até sugiro que vocês vão lá agora, vamos lá, vamos dar um nano de novo no nomes e vamos tirar esses nomes, ó, tire, vamos tirar. Opa, peguei a Vânia aqui. Vamos tirar, só para vocês entenderem, Ctrl X e ES Enter, vamos lá no aula 2, tirem os números, tá? Tirem, opa, tirem e tirem, Ctrl X e ES Enter. Vamos dar de novo então aí agora o PAST, tá bom? Olha lá, ó. Não importa a questão do número aqui, a gente é numerado para ver outro comando naquela hora. Simplesmente o Carlos está na primeira linha, o espaço vazio está na segunda linha, a Ana está na terceira linha, depois a Vânia, a quarta linha está vazia, a quinta linha a Vânia, a sexta linha vazia, enfim. Isso do arquivo nomes. Já do arquivo aula 2, a professora, ela está ensinando, vamos prestar atenção, a professora de novo está na linha 1, 2, 3, 4. Ele juntou os dados de um arquivo com outro arquivo pela sua linha, pela linha onde ele está parado, ok? Para sair daqui o que de queijo, tá? Bom, vamos fechar por aqui, finalizar por aqui, para que o vídeo não fique tão longo, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu vou estar postando para vocês outros vídeos. Por enquanto é só.